Você que acompanha aqui no Bom Dia já percebeu, né, que as notícias de desperdício de dinheiro público, infelizmente, se repetem. Isso reforça a importância de escolher de forma consciente quem vai governar a sua cidade, o seu estado, o seu país. No domingo, o brasileiro volta às urnas. É o segundo turno para escolher o novo presidente da República. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio com a gente recebe o advogado eleitoral Marcelo Ferreira Pinto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo Tati. bem? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. As regras são as mesmas do primeiro turno, certo? As regras são as mesmas, os locais de votação são os mesmos, salvo eventuais modificações que podem ser comunicadas pela Justiça Eleitoral, mas, em regras, as regras são as mesmas. O eleitor que não votou em primeiro turno pode e deve votar em segundo turno. Se não o fizer, deve justificar a ausência no dia da votação. Então, quem não votou deve votar. Deve votar. Quem votou e não pode votar agora? Vai justificar a ausência das urnas no segundo turno. Vai justificar no dia da votação ou dentro do prazo estabelecido pela lei eleitoral, que é de 60 dias, para justificar por que não justificou no dia da eleição. Voto em trânsito. Quem se cadastrou para o voto em trânsito continua cadastrado e vai votar normalmente em trânsito, nos locais previamente agendados e solicitados à Justiça Eleitoral pelo próprio eleitor. Durante o primeiro turno, a gente acompanhou aqui na TV Gazeta, algumas pessoas tiveram problema na hora de votar porque chegavam no local de votação e descobriam que o local era outro. Tinha que ir para outro local. Quer dizer, agora quem vai votar deve ir no mesmo local onde votou. No mesmo local onde votou. A Justiça Eleitoral, inclusive, tem um sistema bem eficiente de informação, tanto pelo site do TRE do Espírito Santo, quanto do TSE em Brasília, e nos próprios locais de votação, com um mapa de todas as sessões eleitorais, tanto das sessões instaladas em uma determinada localidade, como uma escola, por exemplo, um determinado local, como nas sessões que funcionam nos locais adjacentes. Então, o eleitor, em regra, é muito bem informado dos locais de votação. Então, vale reforçar, vamos só falar para o pessoal de casa aqui, quem teve problema no dia da votação, que chegou no local e teve que ir para outro votar, vai no local onde fez ali o voto, né? Sim. Onde concluiu o seu voto, que vai ser nesse mesmo local para fazer o voto do segundo turno. A questão da biometria, como é que ficou isso? Quem não se cadastrou? Quem não se cadastrou não vai utilizar o sistema biométrico. A Justiça Eleitoral está implantando o sistema biométrico aos poucos. Algumas sessões foram adaptadas para votação com o sistema de biometria. Então, permanecem as mesmas regras e as mesmas localidades, as mesmas sessões funcionando com a biometria para os eleitores cadastrados. Aqueles que votaram pelo sistema biométrico no primeiro turno vão repetir a mesma modalidade de votação em segundo turno. Eventuais problemas ocorridos em primeiro turno pode ser que não se repercutam, né? Não se repliquem também no segundo turno. A gente espera isso, né? Vai ser uma votação bem mais rápida do que bem no mais rápida, turno. apenas um cargo, né? Apenas um número, enfim, um candidato para ser escolhido, enfim, não tem maiores problemas em relação a isso. Uma situação nova que a gente viu nessas eleições foi a questão da foto, né? Do selfie. Algumas pessoas tiraram foto ali, votando e publicaram em redes sociais. Vamos reforçar aqui que isso é crime, né? Trata-se de uma prática aparentemente inofensiva, mas proibida pela lei eleitoral. O selfie no momento da votação e até vídeos que circularam nas redes sociais representam uma conduta ilícita, passível de punição com 2 anos de prisão e uma multa de até quase R$16 mil. Então, é uma prática cara, né? criminosa, uma brincadeira cara que redunda, em última análise, numa quebra do sigilo do voto, uma conquista democrática importante que o povo brasileiro, né, auferiu, e então é uma prática de fato que a Justiça Eleitoral deve ver com cuidado por conta da quebra do sigilo do voto. A gente tem algumas perguntas aqui, vou aproveitar a sua presença aqui. O Genésio quer saber, gostaria de saber até quanto tempo posso ficar sem votar? Veja, não existe um prazo específico e rígido para a questão da ausência na votação. Alguns dizem que 3 vezes sem votar pode resultar no cancelamento do título de eleitor, mas isso, na verdade, é uma ficção. Pode ser que o cancelamento ocorra, por exemplo, num recadastramento eleitoral. Então, o eleitor não deve ficar sem votar. Se ficou sem votar, deve justificar, independentemente de quantas vezes ele esteve ausente das urnas. Não convém que o eleitor fique muito tempo e não existe um número de vezes específico que ele possa ficar protegido sem o risco de cancelamento do título de eleitor. Mas ele pode ser surpreendido, né? Pode ser surpreendido. Então, o melhor é realmente, se não pode votar, justificar o voto. Justificar, sempre. E no caso de justificar, quantas vezes? Tem algum número também? Não, permitido? também não.
Também não Júlio existe Jardim Camburi está perguntando para a gente. Não existe esse número. O ideal é que o eleitor que, por exemplo, mudou de cidade e que vem justificando com frequência o voto, ele transfira o seu domicílio eleitoral para a cidade em que reside, para evitar que em toda eleição ele tenha que, de fato, justificar o voto. Essa prática também é uma prática que pode resultar em problemas aí para o eleitor num eventual cancelamento do título de eleitor, com repetidas justificativas. E a importância do voto, de exercer o direito de votar, né, o dever de votar. Então, só reforçando aqui, domingo as eleições começam às 8 horas da manhã e termina às 5 da tarde. Isso é o horário de votação, viu, gente? E os documentos necessários? Tem que levar um documento com foto. O título de eleitor não é obrigatório, mas mesmo levando o título de eleitor, deve levar um documento com foto. Pode ser carteira de motorista, de identidade, carteira de trabalho ou mesmo o passaporte. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, aqui no obrigado, Bom Dia Espírito Santo. Obrigado. Vamos lembrar que hoje, gente, tem debate entre os candidatos à presidência, Dilma e Aécio, na TV Gazeta. É logo depois da novela Império.